Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção em mais um tema muito importante, onde muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas estão desesperadas por conta desses sentimentos. Olha só o que acontece. Sentimentos que não são seus. Indo diretamente, o que acontece? O diabo, ele lança sentimentos nos corações das pessoas para que elas fiquem atribuladas, sobrecarregadas, para que elas fiquem cheias de ódio, de medo, de tristeza, de angústia, de insegurança. Então ele lança todo tipo de sentimento para dominar, para escravizar, para que pessoas destruam a própria vida e venham também destruir a vida de muitas outras pessoas. Mas, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para desvendar os mistérios do mundo espiritual, para ajudar você a vencer os pensamentos e sentimentos e especificamente falar sobre sentimentos. No último programa do Universo Espiritual falei sobre pensamentos que não são os seus. Então agora essa segunda parte vamos falar dos sentimentos. Olha só, indo para o principal. Tem pessoas que elas começam a odiar alguém. Tudo bem. É um ser humano que tem a sua natureza, falha, como todo ser humano. Mas tem casos que não é normal, que não é comum. O diabo fica ali, alimentando esse sentimento, com aquele sentimento de quê? De vingança. Você precisa se vingar. Você precisa fazer alguma coisa. Olha o que fulano falou contra você, olha o que ele fez. Olha como está a tua vida, a tua realidade, por conta daquilo que fulano fez. Então o diabo está ali, lançando dados, como a Bíblia diz, os dados inflamados, inflamando você contra alguém, para que a cada dia você tenha esse sentimento de vingança, para você, com suas palavras, amaldiçoar essa pessoa, ou na prática tentar fazer alguma coisa ou fazer realmente alguma coisa. E no mínimo, estar falando dessa pessoa, falando mal dessa pessoa para outros, para alimentar a contenda e chegar ao que o diabo quer. Brigas, contendas e maldições. Porque do momento que você começa a falar mal de alguém, isso é levado até essa pessoa, normalmente não vai da forma que você falou. No mínimo, vão aumentar 2 vezes mais o que você falou. É aquela questão, tem muitas pessoas que só colocam o que? Lenha na fogueira, para que a cada dia tenha brigas e contendas, discórdia. Aí começa um falar mal do outro, um amaldiçoar o outro, dando lugar para o diabo, até chegar a ponto de ter o quê? Realmente, agressão não só verbal, mas agressão física e até ter risco de assassinato e muito mais é o que acontece. E assassinar alguém não é só fisicamente, mas espiritualmente também você pode assassinar alguém, você pode matar alguém. Palavras têm poder. Então, com suas palavras, você pode abençoar como você pode amaldiçoar. O que a Bíblia diz, que da boca de alguém, tanto pode vir frutos de bênção como de maldição. Então, a língua, ela pode ser o quê? Peçonhenta, pode ser como o veneno de uma serpente para matar, para destruir, mas se não mata, deixar sequelas. Então, as palavras têm poder no mundo espiritual. Então, o diabo vai lançar, assim, os dados inflamados para inflamar você contra as pessoas, o sentimento de vingança, para que a cada dia você fique inflamado, o ódio cresça dentro do seu coração
E aí qual é o objetivo do diabo? Ele quer brecha para agir na sua vida. Então, quanto mais você tem ódio de alguém, mais o diabo vai ter forças na sua vida. Para causar o quê? Para colocar doenças. Não estou generalizando, mas muitas pessoas que sofrem com câncer, estou deixando bem claro, não estou dizendo que isso é algo de modo geral, todas as pessoas, mas muitas pessoas, não só com câncer, mas com outras doenças crônicas e doenças perigosas, é por conta de quê? Do ódio. Então o diabo quer brecha para colocar doença e enfermidade em você. A Bíblia fala da peste que anda na escuridão, lá no Salmo 91. A peste que anda na escuridão, sim, porque normalmente é na madrugada, é na escuridão que esses espíritos de enfermidade, eles invadem o quarto das pessoas, onde elas estão dormindo. E se essas pessoas deram brecha, principalmente com a questão do ódio, então esses demônios, eles podem entrar na vida daquela pessoa, se alojar em algum órgão dela, colocar uma doença que não tem medicamento, tratamento, não tem nem diagnóstico. Não se sabe nem o que fazer para alcançar a cura. Então o mal existe. Esses mistérios estamos desvendando para você entender. Então o diabo, ele sabe trabalhar, não é dando glória a ele, mas uma coisa leva a outra. Então ele vai colocar no seu coração sentimentos que não são seus. Não estou isentando as pessoas de terem sentimentos ruins. O ser humano tem sim, naturalmente, da sua própria natureza, sentimentos ruins. Mas não descartamos os dados inflamados que o diabo lança, sentimentos que estão no coração de pessoas que não são delas. E quando essas pessoas ouvem uma mensagem como essa, recebem uma oração, uma orientação, logo são libertas desses sentimentos. E até depois elas ficam pensando, como é que eu tinha todo esse ódio? Porque eu não sou assim, eu não quero isso, mas sempre vem esse sentimento de fazer algo, de destruir essa pessoa. Então depois a pessoa para e pensa que aquele sentimento não era dela. Então muitas pessoas são dominadas. Então falando sobre os sentimentos que não são seus, como por exemplo, pessoas que são dominadas por um sentimento chamado ciúme. Eu sei que naturalmente, o ser humano tem um ciúme, mas tem coisas que não é natural, que não é normal. Homens que se tornam possessivos, mulheres também que se tornam possessivas, que matam, que morrem. É um ciúme doentio. Ciúme de qualquer pessoa. Ciúme de tudo. É uma pessoa extremamente possessiva, onde ela perde todo o controle. E em muitos casos, esse ciúme, esse sentimento, é o diabo que tem colocado no coração dessa pessoa. O ciúme cega qualquer homem, qualquer mulher. Porque olha só, o ciúme que o diabo coloca em homens e mulheres faz eles verem e ouvirem coisas que não existem. Quantas mulheres sofrem porque o marido vê coisas e ouve coisas que não existem? Ah, você olhou para fulano, fulano olhou para você. Ah, isso, aquilo, outro. Então sempre está tendo brigas e contendas e pessoas que não suportam mais o casamento, o relacionamento por conta do ciúme. E muitos casamentos foram destruídos. Observe a estratégia do diabo, que veio matar, roubar e destruir, e principalmente destruir os casamentos. Então muitos relacionamentos são destruídos por conta desse sentimento de ciúme. E em muitos casos o diabo implanta no coração de pessoas, para que elas vivam inseguras, porque o ciumento ele vive inseguro, ansioso, tem medo de perder aquela pessoa constantemente, tem medo do futuro. Então uma pessoa extremamente oprimida, ansiosa, insegura. É difícil viver assim. Mas de repente,
Esse sentimento que está aí no seu coração não é seu. E agora o que fazer, pastor, para me libertar desse sentimento? Peça ajuda. Procure ajuda. E quem pode lhe ajudar? Um pastor de sua confiança, alguém realmente enviado por Deus, inspirado por Deus, que tenha unção e autoridade espiritual. Mas como eu vou encontrar? Peça ao Senhor Jesus, ele diz: quem pede, recebe. Você pode pedir ajuda e, como sempre, me prontifico. Você pode até agendar o meu contato, DDD 82 981 27 0244. Pastor José Jacques, estaria à disposição, tanto para atender você no WhatsApp. Se de repente você manda mensagem e eu não vi, ligue para mim. Sei que hoje as pessoas estão perdendo o costume de ligar, mas mande a mensagem, ligue. Tenho muitos atendimentos, muitas correrias, mas vou sim conseguir em algum momento atender você. Em nome do Senhor Jesus, apenas insista e eu vou lhe ajudar. Ou procurar um dos nossos pastores, se for aqui na nossa cidade, em Arapiraca, ou em outras cidades que tem EJC, mas é bom você perguntar e vamos orientar você até alguém que possa lhe ajudar a você abrir o seu coração, pedir uma oração. Porque olha só, muitas maldições e muitas ações do mal, dados inflamados do diabo, eles são o quê? Vencidos pela oração da fé. É com a fé que vencemos os dados inflamados pelo maligno. Até falando sobre isso, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Daqui a pouquinho vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 6. Então, sentimentos que não são seus. De repente você está o quê? Oprimido, sobrecarregado. Por que eu estou sentindo isso? E olha só, até de repente você passou a ter um sentimento por alguém. E alguém que você sabe que é proibido. Como, por exemplo, você passar a ter o quê? O sentimento por uma pessoa comprometida. O sentimento por um homem casado, por uma mulher casada. E é algo que é maior do que você, que está dentro do seu coração. E você começa a pensar, a sonhar, a imaginar viver com essa pessoa, ter momentos com essa pessoa. Então isso pode o quê? Levar você à destruição. E de repente você também é uma pessoa comprometida, um homem casado, uma mulher casada, que passa a se interessar por outra pessoa casada, e mesmo que seja solteiro ou solteira, sendo você casada ou casada, então isso só vai trazer o quê? Destruição para a sua vida sentimental, maldição. Então de repente você passa a ter o sentimento por alguém, e isso é algo incontrolável dentro de você. E agora o que fazer? Não aceite isso, peça ajuda. Porque isso, sem dúvida alguma, é para destruir sua vida sentimental, para trazer danos e danos gravíssimos. Então não aceite. E não se condene, porque de repente esse sentimento não é seu. E como saber? Aí você precisa o quê? Pedir orientação, ir para um atendimento, e assim, através do atendimento, vamos entender o que pode estar acontecendo. Só adiantando, normalmente quando existe algo espiritual que está agindo na vida de alguém, um espírito de inveja, mau desejo, uma maldição hereditária, algo que foi lançado na vida dessa pessoa, normalmente essa pessoa, ela vai ter o quê? Sonhos estranhos. É perseguido por animais, como, por exemplo, cobra, sapo, touro, cachorro, água suja, casa velha, arrepios, calafrios, ansiedade incontrolável, insônia, medo, pânico e algumas outras situações. De repente, vê vultos, ouve vozes, mas cada caso é um caso e só em um atendimento para realmente poder dar um diagnóstico concreto de algo espiritual que possa estar acontecendo em sua vida. Então, o sentimento que você passou a ter por alguém pode ser sim o diabo que colocou no seu coração. Tanto ele pode colocar um sentimento, uma paixão incontrolável, como também ele pode colocar um sentimento em seu coração de rejeição. De repente você começa a rejeitar seu esposo, sua esposa, até os seus próprios filhos. É um sentimento de repúdia, é algo que você se sente mal quando está perto da pessoa. E uma pessoa que você sempre teve o carinho, o cuidado, uma pessoa que sempre esteve com você.
e você agora, de repente, passa a desprezar essa pessoa. Pode ser, sim, um sentimento que o diabo colocou no seu coração, ou pode ser também algo natural, um desgaste com o tempo, brigas e contendas, e por aí vai. Só no atendimento realmente, como eu falei, para dar um diagnóstico concreto do que pode estar acontecendo. Então esse é o tema de hoje, sentimentos que não são seus. Pode até ser, mas em muitos casos não são seus e é só para perturbar você, é só para destruir a sua vida. Só para atrapalhar os seus planos, seus objetivos e tornar você uma pessoa oprimida, sobrecarregada, amargurada e sem esperança. Mas a saída e a solução está na fé no nome do Senhor Jesus. Vamos conferir aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, certo? É pela fé. A fé no Senhor Jesus é o escudo que temos, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preste bem atenção. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então preste bem atenção. Com a fé, certo? O escudo da fé. E olha só, o escudo, você está com ele aqui, se protegendo. Principalmente vai proteger o quê? O seu coração. Que vamos falar de uma guerra física. Antigamente, ou até nos nossos dias, a gente vê ainda policiais com o escudo ali se protegendo, tanto sua cabeça como também o seu peito, porque são as partes mais frágeis e falando do coração, se ferir o coração, já era, a pessoa pode morrer. Então o escudo da fé, para proteger, sem dúvida alguma, o seu coração contra os dados inflamados. Os dados inflamados, olha, dado, certo? Lembra daqueles dados que se faz o quê? Lança. Tem lá um alvo e pega aqueles dados e lança. Então, o diabo lança no coração das pessoas sentimentos negativos. Por isso o tema, sentimentos que não são seus. Então, de repente, o diabo lançou e tem lançado dados inflamados no seu coração, que são sentimentos contra seu pai, contra sua mãe, porque o pai e a mãe têm poder para abençoar ou para amaldiçoar. A Bíblia diz, a Bíblia tem promessa sobre a questão dos pais. Então, os nossos pais, eles podem nos abençoar e há um mandamento que aquele que honrar pai e mãe terá muitos dias de vida e será abençoado. Então, o diabo não quer isso. Ele vai querer o quê? Destruir o relacionamento entre pais e filhos para que haja o quê? Maldição e morte precoce. Observe nos nossos dias o quanto de jovens precocemente têm morrido no mundo do crime, nas drogas. E você vê a rebeldia contra os pais, contra aqueles que são a razão da existência. Porque, olha só, os nossos pais são a razão da nossa existência. Tem que haver o respeito. Independente da conduta do pai e da mãe, respeitamos e oramos por eles, porque, querendo ou não, são a razão da nossa existência. Então o diabo vai colocar você o quê? Contra seus pais. E ele coloca sentimentos dos filhos contra os pais, também sentimentos dos pais contra os filhos. Então você tem que estar atento, o diabo pode estar colocando esses sentimentos no seu coração. Sentimentos contra seu esposo, sua esposa, contra as pessoas do seu trabalho. Tem pessoas que de repente ela começa a se irmar com todo mundo. Todo mundo não presta para ela, ela vê problema em todo mundo. E o diabo pode estar sim, lançando esse sentimento, esses dados inflamados no coração dessa pessoa. E ela se inflama com todo mundo. E uma pessoa que só vive se inflamando com todo mundo, dizendo que todo mundo não presta, qual é a tendência dessa pessoa? Ficar a cada dia mais oprimida, perturbada. E ela não vai ter mais o quê? Ninguém para ajudar ela, para estar com ela, porque para ela ninguém presta. Aí, na verdade, ela que não vai prestar para ninguém. Essa é a realidade e muitos acabam enlouquecendo com isso.
É sério. Então, sentimentos que não são seus. Acredito que você entendeu o que pode estar acontecendo, o que a Bíblia falou aqui em Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a nossa fé no Senhor Jesus é o escudo para proteger os nossos corações. Então, com a fé, esses dardos serão apagados. Vou orar por você e esse sentimento que não é seu, ele vai ser apagado pela fé no nome do Senhor Jesus. E você também com sua fé. Você pode diariamente, porque diariamente somos atacados. Diariamente o diabo lança setas. As setas são os pensamentos negativos. E também diariamente o diabo lança o quê? Dados inflamados, que são os sentimentos. Então, com o escudo da fé, tanto vamos proteger a nossa mente como o nosso coração dos dados inflamados, das setas malignas, pelo poder de Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Então vamos fazer oração, mas acima de tudo, procura a igreja. Procura a igreja. Peça ajuda, certo? Se existe um IEJC na sua cidade, procure, estaremos à disposição. E se não existe, procure, sim, uma igreja evangélica, peça ao Senhor Jesus a direção e vá ouvir a palavra, vá receber uma oração para que esses dados sejam apagados. Mas se você crê, eu creio, se você crê, serão apagados agora, onde você vai ter forças de a igreja ouvir a palavra. Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais sua fé fica forte. E aí você tem um escudo para proteger sua mente e principalmente o seu coração dos dados inflamados do maligno. Então agora, feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Senhor Jesus, do Senhor é todo o poder no céu e todo o poder na terra. E eis-me aqui, Senhor, como teu servo, como ministro de tua palavra, de teu reino e de teu poder. E é para honras e glórias de teu nome, Senhor Jesus, que me prontifico diante do mal, diante do inferno de setas e dados inflamados, que são lançados. Estou aqui, Senhor, como dispenseiro de tuas bênçãos, para ajudar essas pessoas que estão me assistindo agora nesse programa e naqueles que vão sim assistir essa gravação. Que esse programa, essa palavra chegue a muitas pessoas e sejam elas tocadas pelo teu poder através desta oração. Eu creio no teu nome, Senhor, e para honras e glórias de teu nome, para testemunho de tua ressurreição e para testemunho de teu poder sobre o mal. Se há algum sentimento que foi lançado pelo diabo está no coração dessa pessoa, se foi dados que foram lançados, dados do maligno, sejam apagados agora em nome do Senhor Jesus. O sentimento de vingança, de ciúme, de medo, o sentimento de medo que tem levado pessoas a uma vida de insegurança, a ansiedade. Entenda, o diabo também lança o medo, é um dado inflamado, é esse sentimento que se chama medo para causar ansiedade. Porque quando você sofre com ansiedade, você tem medo do futuro. E no medo, o Senhor não vai operar. Na ansiedade, o Senhor não vai operar. Ele opera na fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quem vive pela fé acredita no futuro, e quem vive ansioso tem medo do futuro. Então, pela fé em Cristo Jesus, seja apagado agora o sentimento de medo, de ciúme, de angústia, de tristeza, o sentimento perverso contra os próprios pais, contra os próprios filhos, que caia por terra agora. Sai deste coração, sai agora o ódio, sai agora o rancor que o mal colocou agora. Em um nome para a glória do Senhor Jesus Cristo, retire-se agora a maldição do coração desta pessoa, do ser dela agora, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Pense agora no Senhor Jesus. Pense bem forte no Senhor Jesus. E o seu coração será cheio do poder dele. E olha só, para vencer
todo sentimento de ódio, de rancor ou de vingança. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abençoo agora aqueles que me perseguem, aqueles que falam contra mim, os que me desejam mal e até aqueles que já me prejudicaram. Senhor, tem misericórdia deles como eu quero misericórdia. Passe, Senhor, uma borracha nos pecados deles, que não sejam eles cobrados por aquilo que eles falaram ou fizeram contra mim. Porque assim também, Senhor, como eu quero o teu perdão, porque também sou falho e pecador e peco também contra o meu próximo. Lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, como também eu desejo a mesma coisa para aqueles que me perseguem. Salva eles, liberta eles e apaga seus pecados. Assim eu creio, Senhor, e assim vai acontecer. Digam amém, respirem profundo e digam graças ao Senhor Jesus, honras e glórias ao Filho de Deus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine. Curta, comente, deixe seu comentário e compartilhe o máximo possível com seus amigos, parentes e familiares. Vamos divulgar essa mensagem que vai ajudar muitas pessoas a vencerem sentimentos negativos, pessoas que literalmente são destruídas, oprimidas e sobrecarregadas. Então, deixa o seu like, você vai curtir, você vai comentar, você vai sim divulgar com o máximo possível de pessoas. Então, um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.